Oi, bom dia. Boa tarde. Mais uma aula, né? E nós vamos estudar sobre orações subordinadas, certo? Existem as orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas, certo? Então, gente, essas orações, eles vão exercer uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações, certo? Então, vamos lá. Nós vamos, dar início a essas orações subordinadas. Então, a classificação, gente, dessas orações subordinadas surge quando um determinado período ele é composto, sendo formado por duas ou mais orações. Então, gente, quando é que eu sei que temos uma, duas ou três, quatro e assim sucessivamente orações? É pela quantidade de verbos. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Se eu tenho três verbos, eu vou ter três orações. E assim sucessivamente. Certo? Então, como eu já falei, as orações são subordinadas, né? E elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. As orações subordinadas adverbiais, gente, são aquelas orações que vão exercer a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frásica. Acrescenta a oração circunstância de tempo, modo, fim, causa, consequência, condição, e sendo iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Existem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Existe a oração subordinada adverbial causal, existe a oração subordinada adverbial consecutiva, final, temporal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa e, por último, a oração subordinada adverbial proporcional. Quando é que vai ser causal, gente? É quando expressar uma ideia de causa. Por exemplo, já que minha mãe só vem amanhã, hoje eu posso ir jantar contigo. Então, gente, é uma causa, certo? Então, pela locução conjuntiva, que está sendo representado através de já que. Consecutiva, gente, é quando expressar uma ideia de consequência. Por exemplo, a sua saudade era tanta que correu pelo meio da multidão para o abraçar. Final, gente, é quando expressa uma finalidade ou fim, né? Por exemplo, ele esperou para que você não fosse sozinha. Temporal, gente, é quando vai expressar a ideia de tempo. Por exemplo, sempre que você volta, fico com a minha vida baralhada. Quando for condicional, gente, é quando eu expresso uma ideia de concessão. Ou condicional, perdão, expressa uma ideia de condição. Por exemplo, caso seja necessário, ligue-me e eu venho ajudar. Agora, concessiva vai expressar uma ideia de concessão. Por exemplo, mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo, certo? É quando transmitir uma ideia contrária, né? Oposta. Comparativa, gente, é quando eu expresso uma ideia de comparação. Por exemplo, ele gritou como um relâmpago suando alto no céu. Conformativa, gente, é quando eu expresso uma ideia de conformidade. Por exemplo, é melhor você preencher o formulário conforme a secretária explicou. E proporcional é quando eu expresso uma ideia de proporcionalidade. Por exemplo, à medida que ele ia às cartas, ele ficava cada vez mais triste, certo? Vamos notar, gente, que apesar de incluir o modo nas circunstâncias expressas por advérbios, o que é advérbio? É a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, indicando alguma circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, certo? Então, através da nomenclatura gramatical brasileira, não reconhece as condições modais e, consequentemente,
as orações subordinadas adverbiais modais. Certo? Agora nós vamos para orações subordinadas adjetivas. São aquelas orações que exercem a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal, tendo a mesma função que o adjetivo na estrutura frásica. Começam maioritariamente com pronome relativo que. Existe, gente, dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Vai existir a oração subordinada adjetiva explicativa e vai existir a oração subordinada adjetiva restritiva. Quando é que vai ser explicativa, gente? Quando tiver a função de explicar e ampliar o sentido de um termo. Por exemplo, a China, vírgula, que é um país do continente asiático, vírgula, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Gente, para vocês saberem melhor e não se confundir da oração subordinada adjetiva explicativa com a restritiva, vou dar uma dica. Sempre vai ser separado por vírgulas, onde inicia o conectivo que até, terminar a expressão que está indicando uma explicação ou está ampliando um sentido de um termo e vai estar separado por vírgulas. Eu também tenho oração subordinada adjetiva restritiva. É quando restringir e especificar o sentido de um termo. Certo, gente? Por exemplo, ontem só não consegui falar com o meu irmão que mora em Portugal. Já nas orações subordinada adjetiva restritiva, não será separada por vírgulas. Aí você vai dizer que essa oração ela vai ser restritiva, certo? Eu também tenho orações subordinadas substantivas, que são as orações que exercem a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que o substantivo na estrutura frásica. Começam maioritariamente com as conjunções integrantes que ou se. Existe, pessoal, 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Existe a oração subordinada substantiva subjetiva, existe a oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Quando é que eu vou ter a oração subordinada substantiva subjetiva? É quando exerce a função de sujeito. Por exemplo, é importante que você venha agora. Certo? Objetiva direta, quando exercer o papel de objeto direto. Ninguém sabia que você chegava hoje. Objetiva indireta, quando exerce o papel de objeto indireto. Por exemplo, meu pai insistiu muito em que eu fosse hoje embora. Completiva nominal é quando exerce a função de complemento nominal. Por exemplo, eu tenho esperança de que meu candidato ganhe as eleições. Predicativa é quando exerce o papel de predicativo do sujeito. Por exemplo, o pior é que ele não estará presente na festa.